Abençoe cada um de nós, conforme esse amor e essa graça generosa, no nome de Jesus, amém. Você pode sentar, irmão, Deus nos abençoe. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Semana passada a gente leu o capítulo todo, e nós chegamos até o versículo 34, na exposição, enquanto conversávamos aqui. Hoje eu vou começar a ler a partir do versículo 29, e a gente vai até o final desse capítulo, a segunda parte desse texto. Nós dividimos o estudo desse texto, falando nessa primeira parte, até o versículo 29, a respeito de uma pergunta: por que a ressurreição? O que é a ressurreição? E nós fomos entendendo Paulo argumentando a respeito da ressurreição. E depois, a partir aqui do versículo 29, a pergunta é: quais são as implicações que a ressurreição traz para nós? Ou seja, quais são as consequências reais na vida daqueles que creem, na vida daqueles que recebem a ressurreição? E esse texto vai falar sobre isso. Ainda vai ter uma pergunta a respeito da ressurreição, uma pergunta sobre como é que se processa isso, como é que há essa transformação do corpo. Mas a gente vai ler e a gente vai conversando a respeito disso na medida que Deus for nos suprindo. Vamos ler então a partir do versículo 29 até o final desse capítulo, se Deus assim nos permitir. Vamos ler então. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Ora, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E também porque nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: então como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós então seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 58, irmãos, juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Vamos orar aí, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, como é difícil, Senhor, falar de coisas tão profundas, sendo tão incompetente como eu sou, Pai. Por favor, me capacite, me habilite. Eu não tenho condições, Senhor. Mas grande é o teu poder e o teu Espírito é muito poderoso para nos ensinar. Então, humildemente eu te peço, me capacite, Deus. Também capacita meus irmãos, para que a tua palavra fique tão clara para nós e nos contagie, nos abençoando nessa tarde, Deus. Abençoa-nos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, a pergunta seria: como a ressurreição afeta a minha vida hoje? Eu vou contar uma pequena história antes da gente chegar aqui no texto. Henry Nouwen, um pastor, um homem de Deus, escreveu vários livros que são muito abençoadores. Ele conta num dos livros que ele deixou uma universidade muito grande, muito chique lá dos Estados Unidos. Ele deixou aquela carreira promissora de intelectual, porque sentiu-se chamado por Deus para fundar um estabelecimento de cuidado com crianças que têm deficiência. O nome é La Arc, acho que é isso o nome, é em francês, eu não sei pronunciar, né? Então, ele fez essa instituição lá no Canadá e começou a cuidar de crianças deficientes. Acontece que uma criança em especial, chamada Adão, foi colocada lá e ele começou a cuidar e dedicar-se nesse cuidado, e diariamente, pelo menos por 3 horas, ele precisava se dedicar àquele cuidado, porque Adão era extremamente limitado. Então ele cuidava, dando banho, mudando de roupa, preparando ele e tentando conversar com ele, porque Adão não conversava. Só se expressava com uma única coisa: ele sorria. E Henry Nouwen conta assim que aquele sorriso era que ensinava a ele o que era a vida com Deus. Essa completa incapacidade que a gente tem de fazer qualquer coisa, mas a gente pode sim ser feliz no Senhor. Quando a gente fala de ressurreição,
quando a gente entende a ressurreição do relato bíblico, não é que Deus esteja capacitando a gente para a gente viver por conta própria, mas a ressurreição é como se fosse isso: um mestre, um senhor muito culto, muito competente, que se reduziu e veio cuidar de gente completamente inabilitada, que nem sabe falar, nem se expressar, mas a gente pode sorrir para ele. A ressurreição é uma prova cabal de que a gente foi feito uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é por natureza dependente de Deus. E só existe em Deus. Essa nova natureza, ela é habitada pelo Espírito Santo e ela vive a vida de Jesus Cristo, essa vida ressurreta. Paulo argumenta no começo desse texto, falando a respeito dessa ressurreição, como é que ela acontece, como é que ela aconteceu em Jesus, as testemunhas oculares, e depois então ele vai falando sobre essas implicações. Por que Paulo vai tratar sobre ressurreição na carta aos Coríntios? É porque ele vinha tratando a respeito da vida da igreja. E a vida da igreja em Corinto era uma vida extremamente ativa. Os crentes participavam, eles estavam, por assim dizer, animados. Entretanto, na sua animação e dos seus muitos dons, havia muita carnalidade, muita meninice, porque eles faziam não pelo poder de Deus, não na dependência do Espírito, eles faziam o que faziam porque se achavam prontos. Tanto é assim que quando Paulo vem tratando a respeito desse segmento dos dons espirituais, no capítulo 12, 13 e 14, o que ele diz para a igreja é que adianta vocês terem tantos dons, se vocês vocês usam os dons para se apresentarem e não para honrarem a Deus. Então o que adianta Deus ter capacitado vocês com tanta habilidade, se vocês não usam isso para que Deus seja glorificado, e sim para poder vocês se tornarem de alguma maneira visíveis ou honrados no meio de vocês? Por isso, capítulo 13, ele fala: ainda que eu faça tantas coisas, mesmo que eu ofereça meu corpo para ser queimado, mesmo que eu entregue todos os meus bens para os pobres, ou mesmo que eu consiga falar línguas, ou mesmo que eu consiga transportar montes por meio da fé, lançá-los no mar, bom, nada disso adianta. Nada disso, feitos, obras, dons, ministério, coisas que são feitas na igreja ou fora da igreja pelos crentes, se elas não são pelo poder de Deus, se não são a visibilidade do Espírito, ou seja, o Espírito se tornando visível no nosso meio, nada disso adianta, porque isso não é feito porque se ama a Deus, é feito porque se quer aparecer, quer ter status, quer ter um reconhecimento humano. Por outro lado, quando ele entra aqui, finalmente falando sobre a ressurreição, ele culmina o último versículo, que parece que é o ponto de argumentação do texto todo. Não parem de exercitar os dons e de estarem vivos na comunidade, de honrarem e servirem uns aos outros. Não parem de fazer isso, porque o trabalho de vocês não é vão. Ele não estava corrigindo o empenho, ele estava corrigindo a motivação. Ele não estava corrigindo o gasto de energia. Tem que se gastar, tem que servir de fato a Deus, mas a motivação não pode ser a nossa própria glória. A motivação tem que ser o poder do Espírito que Ele fez habitar em nós. Sendo assim, ele começa aqui a partir do versículo 29, falando a respeito de como essa ressurreição, ela mexe, essa motivação de Deus, esse poder de Deus, vai mexendo conosco. Versículo 29, ele fala a respeito de uma aberração. Na verdade, era uma heresia que acontecia lá em Corinto.
A argumentação de Paulo é simples, ele está dizendo assim: se vocês não acreditam que há ressurreição, então como é que vocês, no culto de vocês, aceitam fazer batismo pelos que já morreram? A ideia que havia na sociedade, não a ideia da Bíblia, é que aqueles antepassados, os homens e mulheres que morreram antes de conhecerem a Cristo, que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, e você era parente deles, e eles morreram, você diz: então como é que eu faço para eles serem salvos? E a ideia então era que se batizava para que aquelas pessoas que morreram pudessem ser salvas. O argumento de Paulo não é dizendo assim: então vocês, assim, se batizem. Ele não está carimbando, efetivando o uso do batismo pelos mortos, mas ele está com o seguinte argumento: se vocês não acreditam na ressurreição, que aberração é essa? Porque vocês estão acreditando que os mortos ainda têm algum tipo de vida depois da morte. Então que aberração é essa? O ponto que ele está dizendo é: se vocês acreditam na ressurreição, então vocês precisam viver como ressurretos. Vocês precisam levar essa vida de Deus ao mundo, antes que o mundo morra, antes que as pessoas morram. O argumento, portanto, não é um argumento de se batizar pelos mortos, mas se você crê na ressurreição, então essa vida de Deus que opera em você precisa agora alcançar os perdidos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: tenha coerência. Se você não crê na ressurreição, tudo bem, viva a vida do jeito que vai, na sua própria força e no seu próprio poder. Mas se você acredita na ressurreição, então viva a vida de Deus. Deixe que o Espírito lhe controle e você seja usado por Deus para alcançar pessoas perdidas hoje, no mundo, agora. Irmãos, quantas pessoas que a gente conhece que estão indo para o inferno, e que talvez você possa ser usado por Deus para chamar essa pessoa para conhecer a Deus, conhecer a palavra, estudar a palavra de Deus com essas pessoas. Não tem coisa melhor. Convida as pessoas para estarem aqui dia 22 de Natal na rua, pelo menos no culto elas ouvirem o Evangelho. Convida elas a virem para a igreja, convida elas a virem para o grupo pequeno. Mas, irmão, entenda, mesmo que essas pessoas vão para outras igrejas, mas chama elas para conhecerem a Deus, para elas poderem provar e desfrutar a presença de Deus na sua vida. É isso o argumento de Paulo. Ou seja, gente que foi ressuscitada, ressurreta em Cristo, gente que tem essa operação dentro de si, esse poder dentro de si, vive de alguma maneira trazendo luz de Cristo ao mundo. Seja coerente, se você crê. Agora, se você diz que crê e não vive essa vida, Paulo está contestando. É como se ele estivesse dizendo assim: tem alguma coisa errada. Você diz que crê, mas não crê não, porque se cresse, era diferente. Segunda consequência seria um comprometimento, versículos 30 a 33, ele diz: na verdade eu me expus e me exponho demais. Versículo 31, por exemplo, ele diz: dia após dia eu morro. E ele diz, por exemplo, no versículo 33, que lá em Éfeso ele lutou com feras, ele estava se expondo à morte diariamente. O ponto que ele diz é: por que eu vou fazer essa tolice de me expor a perigos, se a ressurreição não aconteceu e se ela não é para mim uma realidade? Para quê? Se a ressurreição não aconteceu, o argumento de Paulo é melhor que a gente viva o prazer da vida. É melhor que a gente busque uma vida de mero conforto aqui, porque depois que passar daqui, irmão, acabou-se. Mas se a ressurreição existe, a gente não tem que estar preocupado com aqui e agora. Antes, pelo contrário, o corpo que a gente tem agora é para ser gasto e consumido pelo Espírito de Deus, para que Deus traga a glória dele para a terra, para visitar a terra. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me comprometi com a minha fé, eu acreditei,
E porque eu acreditei, eu corro o risco até de morte física, porque eu estou pouco preocupado se eu vou morrer. Olha, Roma pode me matar, salteadores pelo meio do caminho, ladrões, roubadores, eles podem também me matar. Meus patrícios, os judeus que perseguiam Paulo, podem me matar. Eu estou pouco me lixando, porque agora eu preciso me gastar para Deus, eu preciso me entregar para Deus, a fim de que Ele me use o máximo possível para a glória dEle. Então, qual a consequência? Se eu creio, se isso é fato para mim, eu me comprometo. Eu não posso ficar só assistindo, irmão, a história passar, e muito menos ficar apegado ao curso, ao caminho desse mundo, simplesmente trabalhando e me afadigando para ganhar dinheiro, ou então me afadigando para ter conforto, para ter status, para ter alguma proeminência na terra. Será que Cristo ressuscitou para nós? Será que fomos ressuscitados com Cristo espiritualmente? Então temos agora uma nova vida? Será? Se a gente ainda continua igual ao que éramos antes? Ou seja, se a gente continua simplesmente vivendo uma vida para aqui, para o mundo, para agora. Se Cristo ressuscitou, a segunda implicação é: eu me comprometo. Eu não me comprometo não é por causa da igreja. Eu não me comprometo não é porque as pessoas precisam. Eu não me comprometo não é porque Deus está cobrando ou porque alguém está exigindo. Eu me comprometo porque essa é a minha vida. A vida para gastar para Deus. A vida para ser usada por Deus. Portanto, não tem sentido viver a vida se não for para Deus me gastar. Vou confessar a você que muitas vezes, quando eu estou cansado, não falo nem desanimado, mas cansado, às vezes sem querer mais, por exemplo, estou cansado lá, recebo um WhatsApp de alguém fazendo uma pergunta, ou querendo que eu dê algum conselho. Na hora do cansaço mental, às vezes cansaço até espiritual, você olha para aquilo e fala assim: ai meu Deus do céu, não aguento mais. Mas é naquela mesma hora que o próprio Espírito fala aqui dentro, dizendo para mim: gaste-se, entregue-se, deixe que eu faço, porque eu tenho poder para fazer. E aquilo converte o meu coração, me anima e me fortalece. E o cansaço desaparece pelo poder de Deus, porque existe uma vida operando dentro de mim, que não é operada pela minha força, mas é operada pelo poder da ressurreição de Cristo. Então quando eu digo não aguento mais, aqui é que está o poder de Deus para aguentar ainda mais. Quando eu digo agora não compensa, aí é que vem o poder de Deus e diz: é para a glória dele, então compensa tudo, gaste-se. Esse poder opera em mim. Então no versículo 34, vem a terceira consequência ou implicação. Versículo 34, ele diz: eu fico impressionado que no meio de vocês existam pessoas que ainda não conhecem a Deus. E ele está falando, claro, dentro da igreja. E isso ele está retomando várias coisas que ele falou ao longo do texto de 1 Coríntios. Por exemplo, quando eles tinham a festa do amor, que era a celebração da ceia do Senhor, tinha uns que ficavam bêbados e eram carregados, igual uma festa do mundo, sem que haja nenhum pudor, nenhum bom senso, nenhuma sobriedade. Outra coisa que, por exemplo, acontecia, existia uma pessoa no meio da igreja, um membro lá da igreja, que estava vivendo sexualmente com a sua madrasta. E a turma da igreja sabia e dizia: não tem nada demais não, ali é a vida deles, eu não tenho nada a ver com isso. E Paulo está dizendo assim: como assim? Quer dizer que as pessoas vêm para a igreja, participam com você da igreja, e elas não conhecem a Deus?
elas não são levadas a Deus. Esse texto está falando que se a ressurreição aconteceu, o evangelho que eu prego lá fora é o evangelho que eu vivo aqui dentro. É o mesmo evangelho que eu evangelizo as pessoas com quem eu convivo. Tenho falado isso no ministério de louvor. Os ministérios, um evangeliza o outro dentro da igreja. Não estou falando que as pessoas não são crentes, mas a única coisa que alimenta a nossa alma é o evangelho. E nós revelamos Deus uns para os outros à medida que nos importamos em pregar. Deus não nos chama para poder tocar, para cantar, ou para fazer alguma sopão ou alguma obra. O que Deus chama todos os cristãos a fazerem é pregar o evangelho. E não interessa se a gente está tocando muito bem e a gente não prega, a gente continua em desobediência. Não interessa se a gente corta os legumes muito bem para fazer a sopa e a gente não prega, a gente continua em desobediência. O ponto é que a ressurreição é esse poder de Deus que me leva a me importar em pregar o evangelho. Não porque sou pastor, mas porque sou crente. Então eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer a Deus. Não é a igreja que me cobra, não é o mundo que me cobra, é esse poder de Deus que me leva a querer conhecer a Deus e a ensinar essa vida de Deus, esse evangelho de Deus, uns para os outros. Se a ressurreição aconteceu para nós, então ele diz, por favor, voltem à sobriedade. Isso que ele está dizendo. Voltem à sobriedade. Parem de viver essa vida de pecado e de achar que está tudo bem, porque essa não é a vida de Deus. Sabe, irmãos, a gente aqui, numa convivência ou noutra, na igreja, a gente vai relaxando. Estou falando aqui do Ministério Louvor, porque esse último ano foi um ministério que eu estive lá partilhando a caminhada semanalmente. Eu falo com eles. A gente precisa cuidar um do outro. Não é ficar, sabe, como se fosse um guarda, um vigia, observando a vida do outro. Mas precisa pastorear um ao outro. Porque isso é sinal da vitalidade de Cristo no nosso meio. Se os ensaios, mais uma vez falando do Ministério do Louvor, se os ensaios não pegam fogo, se os ensaios não são na presença de Deus, o que é que estamos fazendo? Se o discipulado, a reunião do discipulado, quando a gente está lá estudando as Escrituras, não é a presença de Deus que nos incendeia, o que é que a gente está fazendo? Se o ministério da família, se o ministério de casais, se o ministério do sopão, se o ministério do departamento infantil ou das crianças, se o coral infantil, se o coral de adultos não pega fogo quando está servindo ao Senhor por causa do evangelho, a gente está fazendo o que aqui? Porque eu digo a você, irmão, pessoas do mundo têm muito mais traquejo nessa parte técnica para nos ensinar, mas eles não têm essa vida ressuscitada e esse fogo de Deus dentro do peito. Mas se a gente tem, vamos viver isso, viver a presença dEle, viver a realidade que foi conquistada para nós e para o seu corpo, para a sua igreja. Tornai-vos a sobriedade, ou seja, vamos buscar Deus. Então o que é que se faz quando vai ter uma reunião ou um ensaio? Operar a técnica, estabelecer processos. Bom, fazer a técnica, estabelecer processos, não está errado. Mas toda reunião de gente que é crente, seja aqui na igreja, ou seja lá no mundo, o crente vai para buscar a Deus. Ele não vai para saber qual é a meta que o patrão está dizendo. Que o compromisso dele é honrar a Deus. Mesmo que bata a meta, mesmo que cumpra o objetivo, mas o objetivo dele é que Deus seja glorificado em sua vida. Depois ele segue. A pergunta vem, como é que ressuscitam os mortos? Versículo 35, ele diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E também a pergunta é, em que corpo vem?
Em que corpo vem? Essa pergunta é respondida por Paulo usando uma analogia principal e dela decorre outros exemplos. Ele fala que é como uma semeadura. Você planta uma semente e depois não nasce a semente. O que nasce da semente tem um corpo diferente da própria semente. É óbvio. Você põe uma semente de laranja. Quando nasce uma laranjeira. E a laranjeira não parece com a semente. E mesmo o fruto da laranjeira, ou seja, a laranja, não parece com a semente da laranja. O que ele está falando é isso. Entretanto, a perspectiva é, se você planta uma semente de manga, não vai sair uma laranjeira, vai sair uma mangueira. Porque é da mesma essência, mas é um corpo diferente, mas é da mesma essência. É disso que ele está falando a respeito da ressurreição. Ou seja, Paulo está chegando à seguinte perspectiva. Por um lado, a ressurreição de Cristo já é um fato, e sendo um fato, é objeto da nossa fé, que sustenta toda a nossa prática cristã. Mas será um fato objetivo para nós quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar. Isso ele fala um pouquinho depois. Mas o que é que acontece então quando a gente está pegando um crente, um irmão nosso que morreu, e a gente está colocando na terra, ou fazendo uma cremação? O que é que acontece? Aquele corpo foi entregue como uma semente, para que o corpo espiritual, é essa linguagem que Paulo usa aqui, ele apareça, ele surge, semeia-se um, colhe-se outro. Então ele usa três exemplos. Ele fala, os tipos de carne, versículo 39, ele diz, nem toda a carne é a mesma. Aí ele fala que, você olhando, fica óbvio que existe carne de homens, carne de animais, carne de aves e carne de peixes. São diferentes. Será que é difícil para a gente pensar que um Deus que consegue nessa criação visível fazer tipos de carne diferentes, será que é difícil a gente imaginar que Deus fará uma carne espiritual? É um enigma? É isso que Paulo está falando. Depois ele fala sobre os tipos de corpos terrenos e celestes. E os corpos que são terrenos e celestes têm uma diferença entre um e outro, óbvia. Mas por outro lado ele também fala, entre os próprios corpos celestiais, estrelas e estrelas, existe diferença de fulgor. Um brilha, o outro não brilha. Ele fala o sol e a lua, por exemplo. Mas são corpos celestiais. Mas um brilha e o outro não brilha. Hernandes Dias Lopes, falando a respeito desse texto, diz que o Paulo está falando é que haverá sim distinção entre o fulgor de um corpo e o fulgor de outro corpo. Ou seja, alguém que viveu a vida devota a Deus, em santidade, buscando a Deus aqui, certamente maior será o seu galardão e maior será o seu fulgor. Mas gente que viveu descomprometido, como se nada disso fosse verdade, se salvo for, o seu corpo certamente será como a lua, sem fulgor próprio. Essa é a perspectiva que Hernandes coloca. Entretanto, me parece que o que Paulo tem como ponto pacífico para todos nós, é a ideia de que, para a gente observar a natureza, a criação, a gente percebe a diversidade de material que Deus usa. E nessa diversidade, a gente não se admira de que sejam tão diferentes. Por que a gente se admira, ou a gente fica com um enigma, como se fosse assim, não é possível que esse corpo, como é que ele vai ser? Eu sei uma coisa, eu estou semeando esse aqui, e vou receber, a partir dessa essência, que é a nova essência de Cristo, eu vou receber o meu corpo. Ou seja, enquanto me botarem na cova, me botam na cova de um lado, e do outro eu já estou saindo espiritual. Um corpo diferente. Como é diferente? Versículos 42 a 49, dê uma olhada por aí. Ele diz assim, pois assim é a ressurreição dos mortos. Veja o que ele fala.
semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Depois ele diz, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Depois ele fala, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E ele diz, se é corpo natural, por que então é difícil para a gente imaginar que há também corpo espiritual? Está claro para você, irmão? Esse é o argumento de Paulo. Então ele diz, versículos 45 até o versículo 49. Veja a linha de argumentação de Paulo. Ele está falando assim, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, representante de todos nós, ele foi feito com a matéria terrena. Literalmente ele foi feito do barro, ou seja, da terra. E ele foi soprado. E quando ele foi soprado, ele se tornou alma vivente. O sopro do Espírito de Deus tornou o homem alma vivente. Nós desobedecemos a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus com o nosso pecado, nós perdemos esse fôlego de vida e passamos a viver a nossa própria vaidade. Nós passamos, em vez de sermos pessoas que são sopradas pelo Espírito de Deus, nós passamos a ser pessoas que sopram a vida. A palavra que é usada no hebraico para vaidade é rebel. Essa palavra, literalmente, no hebraico, significa sopro humano. Ou seja, o que a Bíblia diz para nós é que quando a gente foi feito alma vivente, a gente era vivo por causa do sopro de Deus. Com a queda, a gente deixou o Espírito de Deus e a gente passou a soprar a vida. É por isso que muitas vezes a gente está assim, ó, porque a gente está soprando, tentando fazer a vida funcionar, se gastando. Essa palavra em hebraico é vaidade, ou seja, você não vive pelo fôlego de Deus, você vive pelo seu próprio fôlego. Essa é a palavra que é usada no grego para psique, ou seja, você vive a partir de você, da sua própria força, dos seus próprios objetivos, da sua própria equidade, da sua própria justiça. Agora Paulo está dizendo, Adão foi feito alma vivente, mas Cristo, o segundo Adão que ele usa, usando a expressão da ressurreição de Cristo, foi feito espírito vivificante. Isso é tremendo, irmão. Ou seja, se a gente perdeu o fôlego que foi dado a Adão, porque a gente simplesmente rejeitou Deus e passou a ficar soprando a vida, quando fomos salvos, o que aconteceu foi que o próprio Deus veio vivificar a gente. Nós voltamos à condição de vida. Por causa dessa ressurreição, agora nós temos um espírito vivificado. Por causa do Espírito de Cristo que é vivificante. Ou seja, Ele vivifica a todo aquele que crê, a todo aquele que Ele o recebe, a todo aquele que Ele transforma a sua vida. Já fomos feitos. O texto não está dizendo que seremos feitos, mas que já fomos feitos por causa do Espírito vivificante de Cristo. Isso é óbvio, é a implicação da ressurreição. Ou seja, se a gente ainda vive a partir do nosso próprio fôlego, é como se, na prática, negássemos a ressurreição. Cadê a coerência? Diz, eu creio, mas ainda continua tentando fazer a vida dar certo, em vez de deixar o Espírito lhe guiar, e lhe incendiar, e lhe vivificar. Então ele diz no versículo 50, por favor, dê uma olhada, ele fala assim, isto vos afirmo, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O versículo 50 está deixando aqueles leitores, e no caso hoje nós que estamos lendo, a seguinte questão: ou você é ressurreto, ou você não é ressurreto. Porque se você é ressurreto, o que tem acontecido pelo poder da ressurreição de Cristo, é que você tem sido vivificado.
Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Ou seja, se você não foi transformado por Cristo Jesus, você não vai ter esse corpo glorificado. Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Mas se Cristo lhe salvou, você tem uma nova vida. E essa nova vida é operada pelo poder dessa ressurreição. É pelo próprio poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Herança. Não conquistamos. E nem fizemos por merecer. Mas herdamos. E herdamos por causa da obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. No versículos 51 a 53, ele fala sobre essa incorruptibilidade. Ele diz: eu vos digo um mistério. Não dormiremos, mas nós seremos transformados. Todos. No momento. Então ele diz, essa palavra momento é átomo aqui no grego. Que é o nosso átomo. Só que na realidade deles, uma coisa indivisível. Ele está dizendo então assim, vai ser como você piscando o olho. Num momento indivisível, ou seja, na hora que você fecha o olho, porque você morreu, você já abre o olho ressurreto. E eu sei, isso é muito incompreensível para a gente, porque a nossa percepção normalmente só é tempo, espaço, cronológico. Ou seja, a gente sempre só imagina a razão de tempo cronológico. Mas na perspectiva da eternidade, na vida de Deus, a gente já ressuscita com Ele. Porque também na realidade de Deus, a volta de Cristo já aconteceu na realidade divina. Porque para Deus tudo é presente. Não precisa de futuro e nem precisa de passado. É assim, num piscar de olhos. Só que ele continua. Ele diz, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a narrativa de Paulo vem numa cronologia. E a ideia que ele está colocando é a mesma ideia que ele escreve aos Tessalonicenses, dizendo, esse será um encontro místico. Ou seja, Cristo voltando na realidade cronológica. Então aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam em Cristo, com esse corpo glorificado. Essa é a realidade. Mas ele segue, depois ele fala, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, incorruptibilidade, nesse versículo 53, é sinônimo de mortalidade. Esse corpo que morre precisa ser revestido da imortalidade. Esse corpo que ainda está vivendo as condições da morte, ou seja, as condições do pecado, precisa ser transformado para uma condição superior. Então ele diz, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, aleluia. E então o versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Perceba, um relato de vitória contundente. Essa realidade futura é a realidade da nossa fé hoje. Nós já vivemos com essa fé, e é por isso que precisamos de fé. Porque quando chegarmos lá diante de Deus, não precisaremos mais de fé, porque veremos face a face. Essa realidade futura é objeto da nossa esperança. E é por isso que precisamos de esperança, porque esperamos as coisas que ainda não se concretizaram em nós, no sentido físico. Então a gente espera, mas a gente tem fé e esperança daquilo que vai acontecer como realidade já hoje. Essa é a fé.
É viver acreditando naquilo que a palavra diz, mesmo quando as condições externas negam aquilo que a palavra diz. Porque a gente não é levado por vistas, mas é levado por fé, conduzido por fé. Versículo 56, ele fala, vê só, 56, o aguilhão da morte é o pecado. Queria pensar aqui com você o seguinte: o que normalmente tem feito a gente não viver nesse poder, o que tem sido usado muitas vezes pelo diabo para impedir a gente de viver essa vida poderosa que Deus deu, é que ele ainda tem feito, e nós também temos permitido, que o pecado seja uma realidade maior do que o poder de Deus, do que a salvação de Cristo e do que a ressurreição. É como se a gente vivesse o tempo todo na seguinte sentença: esse mundo é caído, é só pecado, é tudo de mal a pior, é só bronca e a gente só faz se queixar. Então é como se a gente vivesse o tempo todo com uma realidade objetiva, dizendo, é só pecado. E esse é o poder da morte, que faz você não viver a vida plena, porque você vive tão preocupado com as condições de queda, tão preocupado com as condições de corrupção, tão preocupado com as condições de condenação, que você vive a vida tentando dar um jeito para si mesmo, quando a ressurreição diz para mim e para você, já foi dado jeito eternamente, aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde? Já foi dado jeito. Não é mais preocupação nossa tentar dar um jeito, a vida já está dada plena. O que ainda dá força à morte dentro da sua vida é você permanecer com os olhos o tempo todo só vendo a desgraça, só vendo problema, só se queixando e murmurando e achando ruim as coisas que estão aí ao redor. Há uma nova realidade, essa realidade é interior, e essa nova realidade ela é objeto da fé. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o teu aguilhão? Aí ele falou, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, você vive pela regra moral e ética, e não pela salvação de Cristo operando dentro de você. Versículo 57, vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio... Está fraquinho, irmão, acho que dá para a gente ler melhor. Vamos lá? Ele está dizendo, nos dará a vitória, é isso? Está dizendo que nos dá. É agora. É aqui. Essa salvação que opera por meio da ressurreição é aqui e agora. Queria que você assistisse esse vídeo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Levante-se, irmão. Levante-se. Está na hora de viver a vida. Está na hora de trabalhar. Porque no Senhor o trabalho não é vão. Se a ressurreição aconteceu para você, não dá para ficar só assistindo. Vamos ficar de pé. Eu vou orar, eu vou impetrar a bênção, depois a gente vai cantar. Lembrando que tem a cantina lá atrás. Você, por favor, vá para lá para a gente participar junto lá desse tempo também. Mas eu chamo você para consagrar sua vida agora a Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Usa-me, tira-me, Senhor Deus, do ponto de inércia, tira-me da margem, me faz ser usado pelo Senhor lá fora no mundo e usado pelo Senhor aqui na igreja, como membro, como parte do corpo. Me faz, Senhor Deus, ser usado. Entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso, quão digno, quão honrado é o teu nome em toda a terra. Tu, Senhor, venceste a morte. Tu, Senhor, és o todo-poderoso Deus, o Senhor dos altos céus, o dono da terra, o dono da minha vida, o dono da nossa vida, o dono da igreja, o dono da história. Tudo é teu, Senhor, e tudo é para a tua glória. Levanta-nos, Senhor Deus. Não nos deixa ficar indiferentes, não nos deixa ficar na mágoa, ficar no ressentimento, ficar, Senhor Deus, obscuro, sem viver a vida plena, o poder que o Senhor opera dentro de nós. Resgata-nos, restaura-nos, fortalece-nos, porque a tua vida é vivificante, porque o teu poder é vivificante, porque o teu Espírito é vivificante, Senhor Deus. Restaura a nossa sorte, restaura o teu povo. Pedimos pelos que estão aqui nessa tarde, aqui nesse templo, mas pedimos pelos que estão ouvindo, assistindo ou assistirão na internet. Mas eu peço muito mais, Senhor. Essa igreja que é chamada pelo teu nome, que é colocada na terra como sendo sal e luz, que é colocada como sendo o corpo do teu Filho Jesus. Ó Senhor, levanta essa igreja, vivifica essa igreja, abençoa essa igreja, nos faz viver mais plenamente, Senhor Deus. Isso eu te peço, Senhor, para que a tua glória seja maior, para que a gente prove, conheça, desfrute, seja ainda mais maravilhado com a tua presença, Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, a vida, o avivamento do Espírito venha